Opa. Olha a energia elétrica querendo acabar aqui. É só o que faltava, né? Então vamos lá. Só para confirmar, estão me ouvindo bem e vendo a tela do Autodesk? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então, vamos tomar um vetor qualquer. Então, vou tomar esse carinha aqui. Então note o seguinte, a partir desse vetor, desse V, a gente pode obter o que com um número real? A gente pode pegar esse vetor, pegar a régua para... Beleza. O que acontece se eu pego esse vetor V e multiplico pelo número real 2? Bom, eu vou pegar ele e dobrar de tamanho. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele. Não consigo. Tá, então, para me ajudar, vou fazer uma pilantragem aqui. Pronto, agora nosso vetor tem esse tamanho aqui. Então, se eu quiser multiplicar ele por 2, ele vai ficar assim. O que acontece com esse vetor se eu multiplicar ele por um número negativo? Bom, se eu multiplico um vetor por um número negativo, então vamos multiplicá-lo por menos 1, eu consigo inverter o sentido. Então, eu mantenho o tamanho, se eu multiplicar ele por menos 1. Eu mantenho o módulo, mantenho o tamanho dele. Mantenho a direção não se altera. Toda vez que eu multiplico por um número, a direção nunca vai se alterar, mas eu posso mudar o sentido dele. Se eu multiplicar por um número positivo, eu vou mudar o módulo, posso esticar ele ou até diminuir. Se eu multiplicar por um número menor do que 1, e se eu multiplicar por um número negativo, eu vou inverter o sentido dele. Beleza. Agora, observe a seguinte linha de pensamento. O que ocorreria se a partir do vetor V, então vamos pegar o V aqui, vetor V, eu vou multiplicar esse vetor por menos 2. Ele vai acontecer o quê? Ele vai dobrar de tamanho
dobrar de tamanho e mudar o sentido dele. Menos 2v. Por outro lado, eu posso pegar esse vetor resultante e multiplicar novamente por menos 3. Então, eu posso pegar esse vetor resultante e multiplicar novamente por menos 3. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Opa. Aqui. Ele vai pegar esse vetor aqui, que agora tem tamanho 2. Vai mudar novamente o sentido dele. Mudar novamente o sentido dele. Opa, aqui. Mudar novamente o sentido dele e vai triplicar o tamanho. Mas note que esse cara, esse vetor resultante, na verdade é o mesmo que 6v. Porque a gente só pode ter 2 sentidos para esse vetor. Então aqui, geometricamente, a gente acaba vendo uma propriedade básica da multiplicação, qual seja multiplicar. Opa. Multiplicar menos alfa por menos beta é a mesma coisa que multiplicar por alfa beta. Tranquilo. Então, o papel do menos 1 do sinal negativo, o papel do menos 1 em relação ao módulo de um vetor, ele é o quê? Ele mantém a direção, mantém o módulo, inverte o sentido. É o papel do menos 1. Beleza? Papel do menos 1. Inverte o sentido, ou seja, rotaciona 180 graus. Rotaciona 180 graus. Beleza. Agora a pergunta. Seria possível a existência de uma transformação dessa no vetor? Uma transformação, uma rotação talvez, uma transformação geométrica. Tal que, se a gente tomar ela 2 vezes, então uma transformação no vetor, em que se tomarmos ela 2 vezes, a gente consegue o mesmo efeito de tomá-la uma vez o menos 1. Será que existe tal transformação? Vamos lá, meio que é uma pergunta retórica, né? Quando o professor pergunta algo assim, é que ele já está com a resposta, já está esperando a resposta. E nesse caso, sim. A resposta é sim. Então, qual seria... Então, o que a gente quer, na verdade? Então, o que a gente quer é o seguinte.
temos lá um vetor. A régua para o tamanho. Então a gente tem lá um vetor. E a gente quer uma transformação tal que, aplicada 2 vezes, a gente quer multiplicar esse vetor por algum valor, tal que, se eu aplicá-la 2 vezes, eu obtenho o mesmo papel que o menos 1. Bom, não é difícil imaginar que eu posso aplicar essa transformação nesse vetor V. Deixa assim ainda. Eu quero obter isso aqui. Então, vou aplicar. Sei lá, vou chamar de gama. Vou obter isso aqui. Quando eu aplicar novamente, eu quero que ele venha para cá, ou seja, eu quero 2 vezes essa aplicação, o vetor V, eu quero obter menos um vetor V. Então a gente quer uma transformação tal que, se eu aplicá-la 2 vezes, eu obtenho o mesmo papel que o menos 1. Ou seja, mantenho a direção, mantenho o módulo e inverto o sentido. Obtenho uma rotação de 180 graus. Desse modo, essa aplicação aqui, aplicação gama, tem que ser uma rotação de 90 graus em um vetor. Esse vetor, se a gente pensar na reta real, origem, a reta é unidimensional. Por isso que a gente só pode inverter o sentido em 180, e se eu aplicar novamente, eu inverto o que foi invertido. E aí a gente obtém a gente visualiza isso aqui. Menos vezes menos, resulta mais. Então aqui ele é unidimensional. Se a gente conseguisse pegar a reta R, a reta real, e dar uma nova dimensão para ela, descolar ela da reta, a gente poderia obter essa rotação de 90 graus. A gente obteria isso aqui. E deixaria os valores. Por exemplo, eu posso pensar no número 2 como isso aqui. Então a gente poderia deixar esses valores, esses segmentos, livres nesse plano. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente pode pensar que o 1, se a unidade conta objetos, a gente pode pensar que, então, esse carinha aqui, o I, ele rotaciona tais objetos. Ele rotaciona essas quantidades. Então, a gente pode encarar que o número complexo é um número geométrico. Enquanto a gente tem a noção de que um número natural, ou ainda estendendo um pouco essa visão, um número inteiro, até ele pode contar coisas inclusive que estão faltando, basta olhar minha conta bancária, a gente pode pensar que um número complexo ele rotaciona.
Ele é um número geométrico. Vamos lá. Vou esperar um minutinho pra gente visualizar melhor essa lousa. E aí eu vou pra próxima. Vamos lá. Então, o que vai ocorrer? Olha uma pergunta. O que ocorre se multiplicarmos Então vamos lá, agora quero que vocês pensem um pouquinho e me deem uma resposta, baseado no que a gente acabou de conversar. O que acontece então se eu multiplicar um número complexo, não necessariamente apenas a unidade imaginária, mas um número complexo, com parte real ou não, não importa. Mas o que acontece se eu multiplicar um número complexo por um vetor v? Ninguém se arrisca? Alguém comentar? Chutar, escrever? Exatamente, vai acontecer uma rotação. Então vamos ver isso. Supondo que eu tenho aqui o vetor, vamos tomar aqui a minha, que eu tomei como unidade. Então, aqui. Poxa, mas vai ficar grande demais. Enfim, não importa. Deixa eu diminuir um pouco, então. Tá aqui. Então, se essa daqui é a minha unidade, o meu vetor v, se eu multiplicar ele por um a mais bi, que eu vou obter, na verdade, é um a v mais b e v. Certo. Vamos tomar então, a título de exemplo, unitário. Então, tenho um vetor e eu vou tomar um Então, eu vou tomar 1 mais i. Ao aplicar essa multiplicação, eu vou obter v mais vi. Ou seja, eu quero obter a soma do vetor v vezes 1 e o vetor i, o vetor 1 aqui no imaginário vezes o v, que dá algo mais ou menos por aqui. Certo. Então, interpretando isso geometricamente, ele rotacionou
nosso vetor em 45 graus e esticou em um fator de raiz de 2. Certo? Então, ao multiplicar por 1 mais i, ele tomou o nosso vetorzinho aqui, aqui, rotacionou 45 graus e esticou ele um pouquinho, independente do que esticar seja nessa representação aqui. Agora a pergunta que vale 1 milhão. O que aconteceria se tomássemos esse vetor resultante e novamente multiplicássemos por 1 mais i? Então vamos lá. Então o que eu quero é pegar esse carinha resultante, fazer ele aqui de azul. Então esse maluco aqui resultante. Eu quero novamente multiplicá-lo por 1 mais i. Bom, o que vai acontecer é isso aqui. Eu vou rotacionar novamente esse resultado em 45 graus e esticar ele novamente em um fator de raiz de 2. Ou seja, o que eu vou obter, vou botar aqui em verde, é... Bom, se a primeira rotação foi de 45 graus, 45, 45 dá 90, então vai dar alguma coisa mais ou menos aqui. E eu vou esticá-lo novamente em um fator de raiz de 2. Será que eu consigo manter esse tamanho? A circunferência me consegue fazer isso. Deixa eu ver se vale a pena eu ter esse trabalho todo. Opa. Então o que eu quero é tomar este raio. Então eu quero tomar esse raio 2 vezes. Então você. Então vai dar um carinha mais ou menos aqui. Tá certo isso? Não tá certo não. Não, porque aí eu tô tomando 2 vezes. É desnecessário, não é isso que eu quero. Enfim, eu vou rotacionar mais 45 graus e esticar esse valor novamente em um fator de raiz de 2. Então, vamos deixar o tamanho por enquanto em off. Mas eu sei que vai dar um cara aqui 90 graus. Qual seria esse tamanho? Esticar a raiz de 2 num fator raiz de 2. 2, né, no final. No final é 2. Então, vamos melhorar isso aqui. Se 1 estava aqui. Se 1 era você. Então, 2 é você. Então, vou dar uma apagadinha aqui. Aqui. Ok. Então, você está me dizendo que se eu tomar isso aqui, 1 mais i vezes o v, e depois eu
toma o resultado por 1 mais i, eu vou obter isso aqui. Aqui eu vou fazer uma coisa que, apesar de parecer óbvia, é perigoso a gente tomar essas obviedades, mas lá em álgebra linear, em algum momento, vocês viram que isso aqui é um espaço vetorial em C. Então a gente pode fazer essa associação livremente. Em vez de eu fazer essa operação e depois eu multiplicar por isso, eu posso fazer isso aqui. Então a gente tomou uma licença matemática lá da álgebra linear. Tudo bem? Então você está me dizendo que eu fazer isso aqui, tomar 2 vezes essa operação e depois multiplicar pelo vetor, a gente obtém nada mais nada menos do que rotação de 90 graus e uma... Professor, o comprimento ali vai ser 2i, não é só 2 não. Onde? Ali no verde ali, não vai Aqui? ser 2i? É. Não, sim, mas ele já sobre a reta dos números imaginários. Ah, então é só 2 no caso mesmo. Então, rotação de 90 e uma esticada, dependente do que isso seja matematicamente. Só estou escrevendo esticada porque eu não consigo pensar em uma palavra melhor aqui. Ampliada, talvez? Bom, vamos deixar o esticado quieto. Uma esticada em um fator 2. Agora, gente, olha que bonito. Então, se a gente aplicar 2 vezes essa rotação, essa aplicação, na verdade, essa transformação, a gente rotaciona 90 e estica em um fator de 2. Vamos encarar agora isso aqui, por esse outro viés. Do ponto de vista algébrico, o que seria isso aqui? Do ponto de vista algébrico. Posso fazer essa operação aqui, que é 1 mais i, 1 mais i. Mas antes de fazer essa operação, a gente já sabe que 1 mais i ao quadrado é uma rotação de 90 e uma esticada em um fator 2. Mas vamos fazer isso aqui, essa operação. Então é 1 mais i mais i mais i ao quadrado. I ao quadrado, lá na tela anterior, a gente definiu que essa transformação aqui, que antes a gente estava chamando de gama, a gente já deu esse nome, e ela aplicada 2 vezes, muda o vetor, ele mantém o módulo, mantém a direção e só inverte sentido. Então ele é o mesmo que menos 1. Então, 1 mais 2i menos 1. 2i. Então isso aqui nada mais é do que Então, olha só, isso aqui que a gente enfia na cabeça dos alunos, que esse tipo de número, A mais BI, tem um caráter estritamente algébrico, e a gente pode fazer uma série de operações, e que se eu elevar isso aqui ao quadrado vai dar isso aqui, que foi o que deu aqui, que de fato deu. Mas a gente não precisa nada disso se a gente conseguir encarar isso como transformações, como dar uma liberdade maior para a reta real. Deixar a reta real passear livremente no plano.
Então, eu aplicar essa transformação 2 vezes é o mesmo que eu pegar esse vetorzinho aqui, dobrar ele de tamanho e fazer uma rotação de 90 graus. Então, o que ocorre se multiplicarmos um número complexo por um vetor? Brincaremos com suas rotações. E se nós estendermos isso para mais dimensões, a gente vai ter mais liberdades dentro dessas dimensões. A gente vai conseguir dar movimentos. Então a gente pode... Então, vamos pensar no seguinte. Imagina que tenhamos um vetor aqui qualquer. Em uma tela. Por exemplo, um jogo. E a gente quer fazer movimentos nele. Todo movimento que esse segmento, esse vetor fizer, se antes ele estava aqui, agora ele veio para cá. Então, esse movimento a gente pode representá-lo por um número complexo. Então, um número complexo é um número geométrico. Beleza? Então, vamos ficar com essa provocação. Vou esperar um minutinho e a gente parte para a próxima. Como eu disse, a aula hoje é bem mais leve, bem mais instigativa e filosófica do que matemática. Já haviam pensado? Ou já haviam parado para pensar em um número complexo com esse viés geométrico? Vamos lá. Comentem. Quando a gente fala de número, a gente está preocupado tanto com a contagem. Exatamente, a gente fica muito preso na parte algébrica. E a gente dá um salto. A gente está sempre muito preocupado com a contagem, né? Número pra gente é contagem. Tanto que a primeira resposta é a resposta ingênua. A primeira resposta ingênua que aparece quando fazemos essa pergunta. Para que serve o número? Para contar. E aí que vão surgindo depois as problemáticas. Tipo, se é para contar e os números negativos. E as frações. Não, então para contar objetos existentes, suas ausências e suas partes. Beleza, mas e os irracionais? E números reais não inscritíveis. Para completar, para tapar os furos da reta, do ponto de vista blá blá blá. E os complexos? Aí buga. Porque a gente sempre parte da contagem e vai tentando desvendar essas ampliações do conjunto. Mas isso aqui é uma visão interessante também, de encarar eles do ponto de vista geométrico. E o que a gente vai dizer, o que vocês vão dizer quando o aluno perguntar onde eu uso isso? Essa pergunta é clássica. Professor, onde eu vou usar isso na minha vida? O que vocês dirão? Vamos lá, vou selecionar alguém. Já que vocês estão todos dormindo. Opa. Gerador de números aleatórios. Estamos em... Opa. Já tá fugindo, Carol? Tudo bem, vai lá. Qualquer coisa você assiste o restinho da aula pelo YouTube.
Então seremos. Vai sair, vamos ficar 8, 2, 6. Tudo bem. 6. Aqui. 6. 4. Quarta pessoa. 1, 2, 3. Marcelo. Me diz aí. Quando o aluno querendo te provocar falar, professor, pra que eu vou usar isso na minha vida? Você vai falar o quê? Ixi, é complicado, hein, professor? Porque se o único significado que eu consegui achar agora é transformação linear e ele não vai chegar a ver isso, vai ser complicado responder. Então, Eu na sempre verdade. ouvi falar, até antes de hoje, assim, que os números complexos a gente tinha que, pelo menos no decorrer do curso, que era muito abstrato e tinha que ficar nisso Não, tem nada e de pronto. abstrato. Tem nada de Então, abstrato. É totalmente visualizável, totalmente movimentos não, sim, eu eletrônicos. digo até ver isso hoje, que eu nunca tinha visto, no caso, né? Bom, Thaís, até certo ponto, você está correta. Do ponto de vista matemático, do ponto de vista estritamente teórico, não apenas nem tudo precisa ter aplicação. Foi essa palavra que você usou? Aplicação. Do ponto de vista matemático, teórico, nada precisa ter aplicação. A coisa apenas precisa existir, ser consistente. Agora, do ponto de vista didático, pedagógico, seria extremamente interessante se a gente conseguisse dar sentido, criar algum sentido, e não apenas um sentido prático, mas um sentido visualizável. E assim, vamos então aprender a cortar uma raiz que cresce de modo negativo. Quando o aluno pergunta onde eu vou usar isso na minha vida, essa pergunta não faz sentido, porque você não conhece a vida do aluno. Existem infinitas realidades. O aluno pergunta onde eu vou usar isso na minha vida. Você não sabe se o aluno vai ser um projetista da NASA quando ele tiver um emprego. Você não sabe se ele vai ser um engenheiro de software, um advogado, um corretor de imóveis, um vendedor de calçados. Então você não sabe o que ele vai ser. Então essa pergunta, onde eu vou usar isso na minha vida, não faz sentido. A pergunta certa é, onde que se usa isso? Quem usa isso? Aí, ok. Quem usa isso? Você vai falar, bom, existem a área da eletrônica, a área da eletrotécnica, da elétrica, precisa muito dessa visão, em que você está trabalhando com uma, um valor de tensão e uma defasagem de corrente. Então, quando você está pensando em um projeto eletrônico ou elétrico, você tem que lidar com esses dois pontos. Mas enfim, isso é uma outra questão. Mas só queria colocar essa provocação na nossa cabeça. Onde eu vou usar isso na minha vida não faz sentido. Essa pergunta não faz sentido. Porque, de repente o aluno, e não há problema algum em nenhuma profissão, mas de repente o aluno vai ser motorista de Uber, vai vender pastel na feira, ou ele vai ser um astronauta. Enfim, então onde eu vou usar isso na minha vida, não sei. Na verdade, quando um aluno me pergunta isso, eu digo, na verdade, você que tem que me responder onde você vai usar na sua vida. Mas enfim, vamos continuar, vamos especular mais um pouquinho. Hum, Então, agora o logaritmo e a exponencial também por um ponto de vista geométrico. Então, vamos só brincar um pouquinho com esses valores, tentar desgrudar um pouquinho da brincadeira algébrica
e tentar ver um pouquinho ele pelo ponto de vista geométrico. Já de antemão eu vou pedir desculpa pelos meus desenhos, que provavelmente vão ficar horríveis, mas ainda com toda essa tecnologia disponível, mas tá bom. Então a gente consegue encarar do ponto de vista algébrico e elevado a z dessa forma, sendo z x mais y, ou ainda o que resulta cosseno y mais i seno y. Beleza, até aqui sem crise. Mas vamos tentar então ver esses caras. Deixa eu botar então. Opa. Você aqui. E aí eu vou botar você aqui. Certo? Então vamos começar pegando um representante qualquer. Bom, não preciso dizer que aqui é RE, aqui M, RE e M. Beleza. Então vamos pegar π sobre 2. Alguém, sei lá, que tá mais ou menos aqui. Ao aplicar essa transformação, essa brincadeira aqui, essa função, o que eu vou encontrar desse lado? Bom, seria o caso então de aplicarmos essa aqui. A mesma coisa que isso, fica elevado a 0, 0 mais substituindo π sobre 2 aqui no y do cosseno e seno, vai ficar 0 mais i, que é igual a i. Então, essa transformação nos devolve π 3,14, tá, 1. Alguém que tá tipo aqui assim, 1. Beleza, até aqui foi tranquilo. Próximo. E se a gente tomar o número 2 mais π? Então, aplicando essa brincadeirinha, essa transformação, obtemos e elevado ao quadrado. E aí o π, eu vou jogar aqui cosseno de π mais i seno π, e vai resultar menos 1 mais 0. Ô, Pro, Ou, só uma dúvida. Aqui, ó, depois, bem lá na parte de cima tem E elevado a x vezes E elevado a y igual a E elevado ao quê? O que é esse daqui? O exponencial? aqui, Isso. x. Ah, é x? Ah, tá bom. Obrigada. X. Então, se eu tomar 2 mais πi, ou seja, alguém que vai estar mais ou menos 1, 2, π, seria o dobro. 2 mais π. Opa, não precisa. Não precisa ser. Aqui precisa. 2 mais π. 2 π. Então, se eu tomar esse maluco, ao fazer essa transformação, e elevado a 2 mais πi, eu vou obter e ao quadrado vezes menos 1. Então, vou obter e ao quadrado vezes menos 1.
Agora, e se eu tomar um A mais 0i? Ou seja, um número real qualquer. Um número real qualquer. Como que a gente pode representar um número real qualquer? Vamos deixar reto aqui. Então, qualquer valor aqui nessa reta. Qualquer valor na reta real. O que eu obtenho? E elevado a A. E aí o zero, cosseno de zero, seno I seno zero, vai dar 1 mais 0i, vai dar E elevado a esse número real. E elevado a qualquer número real, sempre maior ou igual a zero. Então, o correspondente de você vai ser você aqui. Beleza. Estão entendendo a brincadeira que a gente está fazendo? Como é que eu já olho? Deixa eu só dar uma leve melhorada aqui. Ô, Pro, Sim, eu acho que eu me perdi nessa parte do A. certo. Deixa eu ver. Então aqui eu estou dizendo o seguinte. Aqui, nesse plano, a gente está tomando valores, escolhendo valores aleatórios, para aplicar nessa função aqui. Ou, como estou preferindo dizer hoje, para fazer essa brincadeira, para fazer essa transformaçãozinha. Então a gente escolhe um valor, bota aqui no lugar do z e faz o cálculo. Cálculo de e elevado a z. Se eu tomar, aí aqui eu dei alguns exemplos, aí aqui se eu tomar a mais 0i, isso quer dizer o quê? Eu tomar qualquer valor real. Então, isso aqui eu estou tomando e elevado a x. E eu estou fazendo essa transformação. Então, se eu tomo qualquer número real, qualquer valor aqui em cima da reta, qualquer a, eu vou obter e elevado a x, que é um número real. Ah, entendi. Um número qualquer, né? Só que sempre positivo maior ou igual a zero. Porque e elevado a x, sendo x um número real, nunca vai dar negativo. Então ele está daqui para frente. Fez sentido? Sim, sim, agora sim. Tá. Então agora vamos ver o que seria A mais PI. Vamos tomar metade dele. Isso aqui seria E elevado a A. E aí, cosseno. Bom, vamos pegar ele aqui primeiro, né? Então, A mais PI. 0 graus. Então, seria qualquer número real compreendido nessa reta. Qualquer número real que eu tomar aqui. Qualquer valor, por exemplo, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui. Enfim, qualquer número nessa reta. O que eu vou obter depois de aplicar esse número nessa transformação? Olive. Então é que vocês têm que ver isso que é sempre engraçado. Ah não, parou. Foi embora. Foi embora. Ah, minha gata invadindo o computador e pisando nas teclas. Então, elevado a A. A gente vai por aqui, elevado a A. Cosseno de π sobre 2 costuma ser 0. Seno de π sobre 2 costuma ser 1. Então aqui a gente tem isso aqui. Ou seja, E elevado a A vezes I.
dele elevado a ABC vai dar qualquer valor aqui assim. Então, se eu tomar qualquer ponto nessa reta, em cima da reta π sobre 2, vai dar algum valor aqui. E novamente, seria o EA vezes I. Novamente aqui vai dar sempre um número. Vai dar sempre um número real maior ou igual a zero. Na verdade, maior que zero, né? Nunca vai dar zero. Número real, nunca vai dar zero. Vezes a unidade imaginária, ou seja, qualquer número aqui. Licença livre. E se eu tomar livre, dá licença. E se eu tomar um número A mais π sobre 4i? Ou seja, algum número nessa reta aqui assim. π sobre 4. Tem como? Que bonitinho. Ela não quer te deixar trabalhar mais. Não, Liv, não aperta aí não. Toda manhã é assim. Vai lá, vai. Eu sei que você tá carente, mas agora não dá. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai. Tentar continuar. Então, A mais π sobre 4. Então, se eu tomar qualquer valor nessa reta, ao substituirmos aqui, e elevado a aí o π sobre 4. Vou colocar aqui no y, cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4. Ou seja, a gente tem e elevado a raiz de 2, esse número real, vezes 1 mais i. E multiplicar um valor por 1 mais i, a gente viu agora há pouco, que é, na real, tomar um número aqui. Oi, Lívia, oi. Ó, o difícil, o complicado é que eu vou escrever, ela quer ficar se esfregando na minha mão. É como que eu escrevo com esse traste? Tadinho. É feiosa. Vamos lá, mas... Essa é um grude. Ela tá tchau lá. Oh, meu Deus. Pronto.
Bom, por enquanto tá legal. Agora vamos brincar com... Então, tranquilo que a gente fez aqui. Então, o que eu fiz foi, aqui no plano, tomar alguns valores ou algumas retas para representar vários valores indefinidos, e peguei o correspondente aqui após aplicar essa transformação, essa brincadeira. Para alguém não ficou claro? Fique à vontade. Professor, no último exemplo, não era raiz de 2 sobre 2? 2 sobre 2. Deixa eu ver. Pi sobre 45. Né? Pi sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Isso. Pequeno detalhe que faz muita diferença. Certo. Então vamos continuar agora essa mesma brincadeira. EZ igual a EX mais Y e EX e EX cosseno de Y mais I seno de Y. Opa. Vamos continuar a mesma brincadeira. Mas agora, o que acontece se eu tomar qualquer valorzinho dentro desse intervalo? Agora a brincadeira começa a ficar mais bonita. Se eu tomar o 1, a gente viu lá que E elevado vai dar algum valor aqui. Se eu tomar o 2, vai dar E elevado a 2. E até o π sobre 4 daria um cara tipo aqui assim. Ou seja, opa, aqui a gente apaga tudo. Não importa, aqui. Então aqui é E elevado a 2. Então, qualquer valorzinho dentro desse intervalo, de 1 até 2, 0 até π, a gente tem valores nesse pedaço de coroa. Nossas transformações começam a tomar forma. Se por outro lado eu tomasse algo maiorzinho aqui, 80, 90, tomasse algo aqui assim maior,
Esse aqui é π sobre 4. Π sobre 4, π sobre 2. Por aqui assim. Olha que bonito. Se eu tomar qualquer valor dentro desse espaço aqui, o que eu tenho na verdade, vou fazer de verde, de cinza, o que eu tenho na verdade é isso aqui. São valores dentro dessa coroa. Agora eu pergunto, faria sentido então eu tomar espaços, valores, segmentos, intervalos acima ou abaixo, dado que, por exemplo, do 1 até o 2 nesse eixo e do 0 até o 2π aqui nesse outro eixo, a transformação nos dá todos esses valores aqui dentro dessa coroa. O que acontece se eu estendesse um pouquinho isso aqui? Se eu pegasse uma figurinha um pouco maior, todos esses valores aqui, preto e vermelho. Aqui nossa coroa daria a volta, se estenderia um pouquinho mais, talvez aqui, sobrepondo, mas ainda assim seriam todos os valores. Então, nessa ida, não faria sentido. Eu poderia estender mais, ou pegar mais embaixo, que a única coisa que aconteceria aqui após a transformação seria pegar valores repetidos. Mas e no sentido oposto? Ou seja, com operação contrária. E aí que nos surge uma questão interessante. Operação contrária à exponenciação. O que aconteceria com a operação contrária? Vamos lá, ponto de interrogação. Alguém supõe? Alguém quer sugerir alguma coisa? É o log, não é? Sim, o log. E conseguem perceber a crise? Tá, no caso a gente chama isso aqui de 0 a 2π. E eu falei esse nome, acho que na aula passada, de ramo. Então, de 0 a 2π é um ramo. Então aqui teria outro ramo. Aqui teria outro ramo de, sei lá, 2π até 4π. Aqui de 0 até menos 2π. Poderia tomar, por que não, esse ramo aqui, deixa eu ver, opa, 0 graus. Poderia tomar um ramo aqui assim. De menos π até π. E aí eu teria apenas que fazer uma conversão. Meus valores estariam agora aqui. Meus valores estariam aqui. Daqui para cá. Até aqui. Mas essencialmente seriam os mesmos. Então daqui para cá, a gente não tem crise. Nenhuma crise matemática. Mas na volta, tem uma crise.
Por exemplo, se eu pegar um valor aqui qualquer e aplicar a transformação contrária, eu vou obter uma resposta. Mas uma resposta em qual ramo? Pode ser que eu obtenha um valor e queira representá-lo, sei lá, aqui, ou aqui, ou aqui. E isso, do ponto de vista de funções, causa uma crise. Vamos lá, só para concluir. Só algumas ideias rapidinho para concluir. Percebem essa crise? Qual seria essa crise? Que vai direto na definição de função. Para cada valor que eu tomar aqui, existem infinitos, cada valor z, existem infinitos f de z. Isso buga. Isso dá bug na nossa definição de função. Como contornar isso, então? Vamos, bom. Ajuda nós. Vamos tomar um Escolher exemplo. só um ramo? É isso. Vamos tomar um exemplo. Vamos tomar um exemplo dessa transformação contrária. Então, eu poderia pegar, por exemplo, o valor aqui assim. Menos 1 mais i. Menos 1 mais i. Aplicando o logaritmo de menos 1 mais i, a gente aprendeu que isso é o ln do módulo mais i, argumento de z. Nesse caso aqui, ln, bom, não precisa colocar o módulo, porque ln de raiz de 2 mais 3/4 de πi. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui em azul, eu vou obter uma resposta aqui, aonde ln de raiz de 2 quarto, sei lá quanto dá, mais ou menos que 1. Dá tipo um número aqui assim. Aqui, ln de raiz de 2. Então, esse número pode dar esse valor aqui, sem crise. Se nosso ramo for sem crise, se nosso ramo, por outro lado, for menos 2π até 0, aí ele teria que estar... Onde que era a origem aqui? Ele teria que estar aqui, em algum lugar aqui. Bom, é fácil. Já que a gente obteve esse, é só tirar 2π. Então, se a resposta era essa, basta pegar esse valor aqui. Menos 2π. 5/4 de π. Ou seja, pegar ele, diminuir 2π. Sem crise também. Agora, vamos observar, então, a faixa menos π
até π. E aí vamos tentar dar uma limpada nesses desenhos. Tá tudo muito poluído. Então agora nosso ramo tá aqui. Aqui estava a origem. Algo mais ou menos aqui assim, né? Vamos tirar você. Já estamos concluindo. Somente uma última conclusãozinha, uma última crise. Não, esse pode ficar. Então a gente tomou. Vou pagar você também. É mais fácil ter feito o outro, né? Mas tá bom, agora já foi. Então tava aqui eu tinha pego o valorzinho que era menos 1 mais i. E aí nós tínhamos encontrado ele aqui, era ln raiz de 2, 3/4 π, menor do que 1 com certeza, então tá aqui assim. Ok. Então a gente está agora nessa faixa, menos π até π. O que acontece se a gente tomar você? Log de menos 1 mais i, menos 1 mais i. Isso aqui nada mais é do que log menos 2i. Ou ainda, quem preferir, log menos 1 mais i somado log menos 1 mais i. Certo? Essa propriedade sem crise. Inclusive a gente falou que funciona em alguma aula dessas aí. A gente falou que log da soma era igual ao log do produto. A soma dos logs é igual ao log do produto. Isso aqui é igual ao quê? ln de 2 somado com 3,5 π i. 3,5? Tá aqui, sim senhor. Lá embaixo, 3,5. Vamos, porém, olhar aqui. O que seria? Então, se o nosso valor está aqui, então peguei esse valor, apliquei a transformação, obtive um valor aqui, então posso tomar esse vetor. O que acontece se eu tomar você, log do vetor vezes o vetor? Ou ainda a soma. Se eu tomar a soma, eu estou tomando, na verdade, é isso aqui. E minha resposta vai dar você. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui não está no nosso ramo. Então isso quer dizer que isso quer dizer que nossa propriedade afinal de contas funciona ou não.
Aqui aplicamos. Se o nosso ramo é somente esse, a gente fez uma simples soma. Deu um valor que nem faz parte da nossa brincadeira, nem está no nosso ramo. E aí? Mas a gente consegue achar esse valor no nosso ramo, né? Como? Ah, é só você ver. Tipo, ali deu 3π/2. Isso. Você vê a diferença do 3π/2 pro π, né? Hum. E aí você vai lá do extremo inferior do nosso ramo e soma essa diferença e põe o ponto lá. Eu não entendo o que você quer. Não entendo o que você está me dizendo. É para pegar aqui um valor, tomar. Então, meu tamanho agora é esse. Isso. Meu ponto está aqui. Então, qualquer coisa que eu vá pegar aqui. Opa! Como é que eu vou botar aqui? Qualquer coisa que eu vá pegar aqui dentro do nosso ramo vai alterar ou o valor. Se eu for tomar alguma coisa aqui, ou o nosso ângulo. Então, o que você sugeriu? Se eu tentar manter o tamanho, vou alterar o ângulo. Se eu tentar manter o ângulo, tenho que alterar o tamanho. E aí, qual alteração que você diz que é indiferente? Ou eu tenho que aceitar que eles são, na verdade, diferentes? Bugou? Não sei, então. Não sei, então. Fica como questão para vocês pensarem. De fato, já vou dar um spoiler. A propriedade, sim, funciona. Inclusive, em alguma aula passada, a gente botou ela como propriedade. Chegamos a provar, mas em algum outro momento talvez provaríamos isso com mais tempo. É bem simples. Mas a gente botou ela, funciona. E sim, foi o que você falou. Basta fazer uma correção. Uma pequena correçãozinha. Mas e aí, como que é essa correção? Fica como curiosidade para vocês pensarem. Acho que por hoje tá bom.